Olá, bom dia! Ao vivo aqui, 9h01, no horário que a gente combinou. Estamos aqui aguardando a Lívia entrar. Olá, Lino, Kaline. Então, hoje o nosso encontro marcado para a gente tirar as dúvidas do curso, depois de uma semana juntas aí no curso de neuroeducação. Deixa só a Lívia chegar aqui. Chegou! Vamos chamá-la aqui para estar conosco. Um sábado bonito, gostoso. Eu já aceitei lá o pedido da Lívia. Vamos ver. Tá aqui, chegando. Bom Bom dia! dia, olá, bom dia a todos. Então, fechando uma semana, né? Hoje, com mais de 800 pessoas nos acompanhando aí durante a semana. Que legal, né, Lívia? Que gostoso estar com esse pessoal. Muito bom mesmo. E falando desse assunto, né, que a gente é, ama, eu falo que trabalhar com gestação, parto, mulheres é um presente. É um vigor, né? Assim, um refrescor para a vida, né? Uma Uhum. delícia. E, e sob essa perspectiva, né, de entender o quanto que as questões emocionais interagem diretamente com as questões hormonais e obstétricas e como que a gente compreendendo isso pode ajudar melhor a retomar trajetos mais fisiológicos, retomar trajetos mais amorosos, leves nesse processo de parir, né, Lívia? É, é, acho que a gente anda com esse excesso de informação, ruídos, né? A gente consegue esse acesso, né, no detalhe da teoria de tudo, e isso vai distanciando a gente dessa nossa conexão, né, de observar o nosso corpo, de confiar, né, no nosso corpo. Então, eu acho que falar sobre esse assunto, né, estudar sobre neurociência, ajuda a gente a conectar mesmo, olhar de novo, né, para Colar de novo a cabeça no pescoço, né? exatamente. Não querer só a receita do bolo lá e seguir a receita do bolo, né? É, conseguir compreender como que essas coisas são uma coisa só, né? Nós não somos um corpo separado da mente e também não somos um abstrato mental descolado de tudo que acontece no corpo. E quando a gente junta essas duas coisas, reconecta, reconecta tudo, reconecta a compreensão da emoção, a compreensão do corpo. Você falava pouco antes de começarmos a live, como essa semana foi agitada para você, cheia de partos, né? Foi. E eu te contei, né, que os partos foram, assim, né, sempre, né, cada parto é um parto. E em alguns momentos desafiadores, a gente utilizou o recurso, né, do aplicativo e foi muito incrível para trazer essa calmaria, essa confiança naquelas horas que às vezes bate um desespero, né, com essa montanha mais alta que às vezes a, a parturiente tem que enfrentar. Exato. E é E, tão e bom ver na prática, né? é Tudo incrível. acontecendo. É muito interessante. A gente aqui em casa não tem mais assim essa ninguém parindo por agora, mas eu tenho uma foto linda dos meus netos fazendo de 2 e de 4 anos na época das fotos, fazendo a meditação, né? A mãe utilizou durante a gravidez e eles reconhecem os sons. Quando eu estava morando em Portugal, ela deixou de usar, porque suscitava nele saudade, porque eu reconheceu minha voz. E aí ela deixou de usar na hora de dormir. Mas é muito interessante, assim, a gente recebe feedback de pessoas. Recebi um casal
de Portugal, inclusive, que entrou em contato. Na verdade, ela é brasileira e ele é português e eles moram na Irlanda. E ela entrou em contato porque ela mandou um direct para mim dizendo assim, ó, eu preciso lhe contar que a minha filha de 4 meses ama a sua voz. Aí eu devolvi, como assim? Ela dizia, olha, eu usei o aplicativo lá na Irlanda, eles oferecem o aplicativo no plano de saúde que ela faz parte, oferecem o acesso ao aplicativo. Uhum. E ela descobriu que tinha em português, porque ela não sabia, ninguém tinha dito a ela que tinha em português. Mexendo no celular, ela descobriu que tinha em português. E ela usou durante toda a gestação. E quando a neném nasceu, ela disse que ela esqueceu do aplicativo. E que foi uma torrente de emoções, porque eles dois não têm rede social lá em Dublin, sozinhos, e achavam que ia ser super simples, tiveram muitas dificuldades com a bebê chorava muito, 15 dias ela disse que já estava enlouquecendo, e aí o marido que ouvia, o parceiro que ouvia os áudios abertos à noite, falou para ela assim, vamos tentar colocar uma hipnose? E aí ela colocou a hipnose e a bebê dormiu. E a partir de então, ela coloca sempre as hipnoses para o bebê e ela me escreveu assim, o bebê estava 4 para 5 meses quando ela escreveu dizendo assim, eu preciso lhe contar que a minha bebê adora a sua voz. E a nossa vida ganhou uma outra qualidade de vida quando eu me lembrei do aplicativo e passei a utilizá-lo aqui em casa no pós-parto. Então, esse é um aplicativo que é para gestação inteira e para pós-gestação, para a vida, né? É muito legal receber esses feedbacks. Você não sabe, mas eu durmo ao som da sua voz nos últimos tempos, assim, todos os dias praticamente. Ponho minha lavanda, coloco os áudios de dormir, daquela playlist Dormir Profundamente, né, ou aliviando a ansiedade, porque a gente está nesse tempo, né? Eu brinco até, falo, quem não está um pouco ansioso ou um pouco deprimido, que é, né, ou muito deprimido, não está vivo, porque a gente está vivendo um tempo assim, né? Então, para a gente poder se desconectar, é uma ótima ferramenta para a gente poder entrar nessa, né? Eu tenho usado muito, muito mesmo. Eu, E foi o que você eu, falou de. eu fui Você ali usou essa pegar um ferramenta? negócio. Eu fui ali pegar um negócio porque eu recebi esse quadrinho do Alexandre Coimbra. E ele diz assim, Mona amada, sua força na psicologia é uma inspiração eterna para mim. Eu durmo escutando você me acalmar o espírito. Eu agradeço a sua vida. Beijo gigante, Xande. Ah, que lindo. Esses feedbacks são muito gostosos, são Feedbacks, muito muito legais, bom. né? E É, a gente deu esse curso, né, essa semana, com todo o conteúdo. Sempre que a gente faz os cursos, são sempre conteúdos inéditos, específicos para aquele momento, para aquele grupo. E eu tenho certeza que instigou muita gente a querer saber mais. E o mais está dentro da formação, né? Porque é uma formação que a gente recebe, às vezes, algumas críticas por ela ser grande, extensa. Mas é exatamente porque ela é consistente, né? Então, a gente não quer fazer uma receita de bolo, como você falou, repetir um modelo biomédico, 2 e 2 são 4, mas levar para uma compreensão de todos os aspectos neuropsicológicos e também das ferramentas, o que que é o mindfulness, o que que é a hipnose, como que isso casa com a obstetrícia e como fazer uso dessa ferramenta. Então, a formação ela é bem ampla exatamente por isso. A gente até estendeu o tempo de formação, né, Li? A gente, tra- a gente trabalhava com 6 meses e agora a gente estendeu para que a pessoa tenha condição de ter acesso a toda a formação por um ano, para que ela tenha mais um leveza, respiro. né? Vai, Um vai, respiro. vai estudando no tempo, né? Que ela tem, assim. É. Isso é muito Então, bom. pedindo para você aumentar um pouquinho o seu som. Veja se você consegue aí. Deixa eu Meu tirar o já fone, tá... talvez seja isso. Vamos ver se melhora. É, Será que melhorou? Vocês conseguem? melhorou. Melhorou? Ah, então ótimo. Às vezes a gente põe o microfone ajuda a direcionar a voz, mas às vezes dá um impacto também
na qualidade. Então, a gente teve essa semana, foram aulas muito interessantes e a gente adora essa oportunidade de poder promover essa transformação na carreira de profissionais da assistência ao parto, né? Algumas pessoas é, já têm na maioria das vezes, as pessoas que nos procuram já têm uma carreira, já têm uma inserção na assistência ao parto e ganham um plus, né? Como é que foi para você, Lívia, assim, quando você fez a formação? Eu fiz a primeira turma, né, com vocês, Sim, ao vivo, pessoalmente, uma delícia. Quantos anos tem isso, Mona? 6 ou foi em 7? 2017, 7 anos. Bom, foi assim, para mim foi foi transformador mesmo, porque são coisas que a gente não, primeiro, não escuta na nossa, né, não aprende, não estuda na nossa formação profissional, na nossa né, na formação médica, no caso. E a gente ter acesso a essas ferramentas traz essa solidez assim, para a gente passar para as nossas gestantes, para as famílias que a gente está atendendo. Mas antes disso, eu acho que a gente começa muito a praticar com a gente, né? Sim. Isso é uma coisa interessante, porque você falou assim, não é um conteúdo que a gente estuda na escola médica, mas não é um conteúdo que a gente estuda nem na psicologia, nem na fisioterapia, nem na enfermagem, nem no curso de doula, porque faz uma interseção, né? Eu digo assim, existe um conteúdo de obstetrícia importante, mas existe que o psicólogo, o fisioterapeuta muitas vezes não tem acesso. Existe um conteúdo da psicologia importante, que aí o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro também não tiveram acesso. E aqui no Jentobas a gente casa os dois fazendo sentido, né? E aí, essa forma, essa coadunação das duas ciências, da neurociência com a obstetrícia, das ferramentas, isso só aqui, né? Exclusivamente aqui no Getúlio. Não que esses conhecimentos de forma separada não existam no mundo, estão todos por aí. Mas essa junção para uso na assistência, por isso que algumas pessoas perguntam assim: ah, eu sou psicóloga, eu preciso fazer. É bom porque você não tem muitos conteúdos que você não teve lá. Ah, eu sou médica, eu preciso fazer, como você falou, também tem muitos conteúdos que não tem lá. Então, é nesse encontro, nesse ponto de interseção entre o emocional e o físico que a gente localiza o conteúdo do Gentle Birth e toda a aplicabilidade dele. E por isso a formação agrega, ainda que as pessoas possam vir, porque há doulas que vêm porque querem promover o workshop para casais. Legal, muito bom, é o que a gente precisa mesmo para ajudar esses casais a se sentirem mais confortáveis nesse momento e com muito mais segurança, né, ao viver esse processo de trabalho e parto. Mas há muitas pessoas como você, como eu, que agrega na assistência do dia a dia, né? Não necessariamente na promoção do workshop, mas assim, a gente incorpora, né? Incorpora os princípios, o olhar, a escuta, o acolhimento, de uma forma diferente, talvez assim, não localizada especificamente num ponto, mas fazendo parte da vida. E aí eu acho que você traz essa coisa muito interessante, que para mim foi também um divisor de águas, que é a mudança interna, né? O Uhum. manejo da própria ansiedade, porque no Gentle Birth a gente fala muito de modificação de percepção de dor, fala de manejo da ansiedade, manejo do medo, construção de um mindset positivo. Mas, como, mas a gente nunca fala isso descolado do profissional, porque se o profissional não manejar a própria ansiedade, ele estraga tudo. Não A gente adianta o precisa paciente estar lá. depois cuidar, senão a gente não faz uma assistência de boa qualidade, né? E você fala sobre isso, da gente se transformar, né? Também não só a carreira, nesse caso, como você disse, né? Os profissionais que fazem a formação, que estão aptos, né? São certificados e estão aptos a promoverem workshops para as famílias, que isso é muito interessante. A gente tem o depoimento da Mari, que acho que a gente queria passar aqui, mas
a gente não vai conseguir, depois a gente coloca no feed. Mas assim, a gente tem, eu posso dizer, né? Eu tenho algumas formações que eu saí um pouquinho dessa rota, né, dessa caixinha da medicina, né? E o Gentle Birth é uma delas que me agregou muito. Fiz antroposofia, fiz curso em ginecologia natural, fiz a formação em educação perinatal da NEP. Então, assim, foram várias caixinhas que vão trazendo a gente num lugar, né, de ver esse ser integral, de ser também, mostrar essas conexões, essas ferramentas para essas famílias terem um processo mais leve, né? Mais segurança, mais confiança, né? Não quererem pegar todas as receitas de bolo, como a gente falou, e sim olhar para o corpo, né? Ancorar na respiração, ancorar com os recursos que a gente tem internos mesmo, não é? As afirmações positivas são tão poderosas. Você sabe que a gente estava, agora foi lindo, agora de manhã, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Quando a gente tem a gestante chegando com termo, a gente monta grupo de WhatsApp, né? O casal, a pediatra, obstetra, obstetriz, e a gente está com uma recém-mãe de alguns dias aí pós-parto, com questões, muitas dúvidas sobre a amamentação e medos, né? Muitos medos, como o desconhecido que chega. E foi muito legal que a pediatra que está nesse grupo, que esteve nesse parto, estava comigo num outro parto essa semana, e viu esse parto desafiador e viu como funcionou na frente dela a ferramenta de hipnose naquele momento desafiador. E aí ela mesma falou para essa puérpera, falou, olha, você procurou os áudios do Gentle Birth, de amamentação, eles podem te ajudar. E eu acho que às vezes a gente precisa de ouvir, né? De se conectar mesmo nisso, de olhar para o bebê, não querer mesmo. Olha, a gente acha que vê aquele monstro dos medos, né? Porque assim, a gente lê muito, né? Então, vou ter mastite, tenho que fazer alguma coisa no freio do bebê, enfim, vão virando monstros e às vezes a gente esquece de ver e validar que tá tudo bem também, né? Deixar espantar esses medos. Eu acho que os recursos que o Gentle Birth traz são incríveis para a gente fixar esses pés no chão, olhar para esse bebê, olhar para o seu corpo, respirar, né? Tá tudo bem. É um desafio, mas que vai ser vencido. E é interessante você traz de novo aí mais um exemplo de puerpério, né? Porque então a gente precisa realmente entender a educação perinatal e essa assistência perinatal desde a concepção até a estrogestação toda e esse estabelecimento desse vínculo da mãe com o bebê. Então, assim, nem é uma ênfase somente no momento do parto, nem é uma ênfase no tipo de parto, né? Então, eu acho que essa condição, que eu acho que faz uma torção um pouco na forma como a humanização vinha trabalhando, não a humanização como um todo, mas uma certa parte, de colocar uma ênfase apenas no processo fisiológico, retirava da cena aquelas pessoas que em algum momento vai precisar de uma intervenção, como se só pudesse haver humanização, só pudesse haver acolhimento e assistência se fosse um parto completamente natural. E a gente sabe que ninguém pode prever o que vai acontecer no processo de trabalho de parto, né? Então, o Jitobus dá esse espaço, né, de poder viver cada momento e poder ir tomando as decisões. Eu digo assim que o mindfulness permite que a mulher exerça mais o seu protagonismo, porque como ela está mais conectada com o que está acontecendo, ela tem muito mais condições de poder ir fazendo as escolhas, tomando as decisões à medida que o processo avança e que vai requerendo algumas modificações do que ela tinha idealizado. Então, a participação é mais presente aqui e agora, né? Ainda que ela esteja lá imersa em tudo que ela está vivendo, quando ela é convocada por alguém, por um parceiro ou por alguém que vá fazer essa intermediação na comunicação, ela está mais certa do que ela está
ela está mais conectada consigo mesma para poder fazer as decisões. E no pós-parto, ela carrega essa habilidade que ela construiu ao longo da gestação, pôde experimentar no parto, e ela pode carregar essa habilidade durante esse estabelecimento do vínculo inicial pós-parto, que é tão desafiador, né? A gente tem que estar aberta a conhecer quem é esse bebê que chega, quem é essa mãe que acolhe esse bebê, que a gente também não conhece, né? A gente está se reconhecendo, né? Em quem foi essa mulher que eu me transformei e como que eu posso dar isso para essa pessoa. Então, a nossa formação, ela é dividida em 4 partes, 4 módulos. Então, tem um módulo de Mindfulness para profissionais do parto. Inclusive, eu já fiz a formação do John Kabat-Zinn, que são 8 semanas. Já fiz a da Christine Neff, que é de autocompaixão. São excelentes. Só que elas têm um objetivo específico, né? A formação do John Kabat, as 8 semanas de Mindfulness do John Kabat, foi criado para pacientes em dor crônica, para redução da dor. A da Christine Neff é muito voltada à autocompaixão. E essa nossa são 6 semanas, mas ela foi compilada tanto bebendo na fonte da de John Kabat, quanto na fonte da Christine Neff, com a autocompaixão, mas específica para o profissional do parto. E fazendo muito trabalho pessoal, né? Então, a gente convida a pré-certificada que estiver fazendo o curso a usar dos instrumentos, a verificar em si mesmo essas modificações, porque isso faz muito mais sentido, né? As nossas indicações só serão ouvidas, só serão seguidas se a gente, quando falar de uma forma incorporada, né? Assim, eu vivi, eu faço isso, eu uso isso. Assim como você fala que você usa até hoje para dormir, né? Eu imagino que você tenha vivido isso nos seus encaminhamentos, né, Lívia? Eu sempre falo isso quando eu vou recomendar um profissional, enfim, uma ferramenta. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu vou te indicar porque eu usei para mim, inclusive. E é bem isso, eu acho que a gente incorpora, né? Consegue explicar mesmo, incentivar mesmo esse uso dessa ferramenta, porque a gente sabe exatamente como o efeito que ela faz, né? E é interessante porque eu fiz a formação com vocês, né, há 7 anos atrás, e dali em diante comecei a aplicar, né, tanto para... acabei não fazendo, né, isso que a gente fala, tudo bem se você é médico, não vê espaço para fazer workshop, enfim, mas é muito interessante a gente ter mais essa, né, eu falo que é uma caixinha de ferramentas que a gente tem para essa hora, né, Uhum. do pré-natal todo, como do parto, que é a hora que a gente vê, né? E no puerpério, que é um momento tão solitário. Então, a gente poder prescrever, inclusive, olha, como essa pediatra fez hoje de manhã, escuta os áudios de amamentação. Então, assim, é algo que qualquer profissional da assistência pode fazer essa formação e vai ter muitos benefícios. E eu fiz a formação com vocês, depois enquanto gestante, eu fiz o workshop, né, que foi muito incrível, eu e meu parceiro, que ele amou, inclusive, ele não tinha contato só de escutar eu falar mesmo, mas ele pôde também presenciar, né, a metodologia ali. E o que eu acho mais legal da gente fazer enquanto família, né, não olhando agora como instrutora, mas como família, é ser tão completo, né? Você como gestante, receber aquelas informações de forma tão detalhada na fisiologia toda do processo, em cada momento, linkando com a neurociência. Então, assim, isso é muito incrível, eu acho. E não tem nenhum curso igual, né? É, Não é a sardinha, não, mas já puxando. É muito legal, porque não tem, em nenhum lugar tem isso, não é? Não tem. exatamente. Eu vou contar também a história aqui do meu filho. Eu já contei essa história outras vezes, mas eu gosto dela. Ele é cirurgião ortopédico, né? Aquela pessoa bem na caixinha. E minha nora, anestesista.
e ela queria o parto normal e ele da escola cirúrgica querendo agendar e tal. E aí ela falou assim, eu queria fazer workshop. Aí eu falei, você vai trazer ele? Ele disse, trago, eu trago sim. É, e aí eu agendei na minha sala, eles foram de manhã, passaram a manhã toda, aí meio-dia, porque é o dia todo, né? Foi antes da pandemia, então não tinha, a gente ainda não usava muito o recurso online, e também era aqui em casa, né? Aí saímos para almoçar e nós moramos em dois condomínios, um do lado do outro. Saímos para almoçar, meio-dia, combinamos de voltar 2 horas. E aí, 1h30, ele ligou e falou assim: mãe, olha, nós não vamos voltar 2 horas. Aí eu tomei um susto, falei: nossa, não gostou, né? Aí ele disse: não, é o seguinte, é porque eu tenho dois casais amigos meus que precisam muito assistir isso tudo que você falou de manhã. Então, eu queria que você fizesse uma passada rápida com eles, assim, de 2 às 4. Aí a gente chega às 4 horas, a gente leva um lanche e a gente fica até mais tarde para você terminar. Eu fiquei tão, tão. Primeiro, eu fiquei aliviada, feliz, falei assim, bom, então é porque gostou muito. Segundo, porque eu falei, mas eu não consigo passar 4 horas em. Não, você dá um jeito. Eu resolvi dar um jeito, porque eu não queria perder a presença deles. E foi muito legal, porque eram dois casais que vinham de uma primeira cesárea, estavam grávidos, é, um casal também médico, o outro não, e foram 3 partos vaginais, da forma como eles quiseram, claro, dentro dos percursos de cada um, com a especificidade de cada parto, porque cada parto é um parto. Mas aquele menino, mesmo meu filho, que eu esperava, que eu estava na expectativa de que ia ser super resistente, teve essa reação ao workshop e foi muito legal, né? E hoje os netos usam a hipnose, são os filhos deles que, que usam a hipnose eventualmente, mas usam e tem um bom. Assim. Além do módulo de mindfulness, tem esse módulo, né, que a gente estava falando desses aspectos fisiológicos e psicológicos do parto, que a gente chama o módulo de obstetrícia e neuropsicologia. É uma base científica da neurociência atrelada aos processos obstétricos, que a gente faz esse link, né, corpo e mente durante o parto, e podendo entender como, às vezes, até uma abordagem, uma forma de falar pode produzir todo um efeito deletério, que pode te levar até uma interrupção do trabalho de parto, porque você não observou que alguns sinais, uma coisa que a gente fala muito no curso, é, esse sina, essa, especialmente no trabalho de parto, esse estado de alerta máximo que a mulher fica por uma sensação de ativação da amígdala, né? E que permite ela fazer ler micro. Movimento, É, pedaço. então ela está muito atenta às microexpressões e pode ler. Então, você pode estar, se o profissional estiver mentindo, ela pode não saber que você está mentindo, mas ela vai sentir uma desconfiança interna de que alguma coisa não bate ali naquela informação, porque ela está muito sensível às microexpressões, fazendo leituras muito subjetivas, intuitivas, que ela às vezes não tem muita confiança se é verdade ou não, mas só de haver essa desconfiança já permite que ela se modifique na relação ali com, com o profissional. Então, compreender isso também nos dá uma responsabilidade desse lugar, né? Que lugar é esse de assistência que eu ocupo, que eu posso facilitar ou dificultar esse processo? Uhum. Obstar, estar ao lado. Otário. E assim, Mona, só trazendo uma aplicação ginecológica que eu comentei, até Sim. que eu achei demais no consultório essa semana, quando eu fui colocar um DIU, né? E eu geralmente coloco o DIU em consultório, né? Assim como é a recomendação, a maioria, enfim.
E eu sugeri para essa paciente, que eu já acompanhei as 3 gestações dela, além da, né, a gente faz, enfim, faz algumas coisas para ela entrar num lugar de relaxamento. Usa óleo de lavanda, eu faço uma anestesia no local, no colo do útero também, para evitar essa sensação do pensamento. Mas eu tive a ideia de usar uma auto-hipnose também para ela, aquele áudio de injeções fáceis, e que foi muito incrível. Assim, o relato dela, né, foi assim, nossa, eu não senti nada, eu tô quase dormindo, na verdade. Assim, então, a gente consegue ter com a formação, né, consegue começar a visualizar todos os locais de aplicação, mesmo que não tenha algo específico para aquilo, mas a gente consegue saber que esse recurso é muito potente, né, e passar para essa família que a gente está atendendo, cliente. Então, é muito interessante, é muito E interessante. você acaba despertando aqui para mim falar do terceiro módulo, de um teu módulo na formação que é sobre hipnose. Em geral, a hipnose traz uma certa ansiedade, que as pessoas têm uma impressão ou um preconceito com a hipnose, porque ela tem uma ideia da hipnose de palco. Aquela hipnose que faz a pessoa fazer o que o outro está mandando, né? Então, a gente tem uma preocupação em desmistificar, falar da hipnose clínica ali aquele módulo de formação, especialmente lembrando que a gente trabalha com auto-hipnose. Então, a auto-hipnose é uma concessão que a pessoa faz quando a pessoa já é, liga o áudio, ela já está se autorizando, e dentro do texto que ela vai lendo, essa autorização, ela se modifica, a pessoa mantém ou não, não é muito, não é uma autodeterminação prática, que ela vai estar ali submetida a alguma orientação rígida, não, ela se autoriza a se submeter às sugestões da auto-hipnose à medida que elas fazem sentido para si. Tanto assim que minha filha, os meninos aqui em casa têm o aplicativo no celular. Inclusive o menino, o Pedro. E a Júlia fala assim para mim, mãe, eu não aguento. Quando eu escolho uma que fala, você e o seu bebê, você na sua gravidez, eu paro na hora. Essas eu não consigo nem ouvir, porque ela é solteira, não quer estar grávida. Então ela fala, Deus me livre, essas eu pulo, não gosto, me desconcentra. Então a auto-hipnose. Você consegue brecar, né? Não é que você entra numa onda de cerebral aí que você não consegue ter controle, não é? Exato. E então tem esse módulo de auto-hipnose. E aí o último módulo, porque assim, as pessoas vão estudando, vão participando da formação, e quando elas vão chegando ao final, como eu falei, é uma formação extensa, longa, elas começam a ficar um pouco ansiosas para dizer assim, como é que eu vou selecionar de tudo isso que eu estudei, o que eu vou passar para a minha cliente, para a mulher que eu acompanho. E a gente diz assim, calma, o último módulo, que é o tornar-se instrutora, a gente tem um workshop inteiro gravado e a gente tem uma seleção, a gente sugere como você vai fazer uso, e ao final do curso você vai receber um preze, um manual da instrutora, vai receber uma série de informações de como colocar isso em prática, caso você queira fazer o workshop, caso você queira usar somente na sua prática clínica já regular. Então, o quarto módulo é assim, que as pessoas no meio já começam a construir a expectativa do uso e às vezes entra numa certa ansiedade que geralmente eu respondo assim, ó, respire, faça uma sessão de mindfulness aí, por favor, para voltar ao presente, calma, que vai ter esse pacote agora aqui no final, né? Porque enquanto instrutora, você quer dizer, a gente recebe, né, Mona? Eu não lembro direito, mas a gente recebe todo esse recurso para apresentar para as Então, famílias. é, recebe um preze com todos os vídeos,
com a sugestão de uso, um manual da instrutora que a gente manda, que tem escrito assim, quais são as coisas, as dicas importantes, olha, nesse slide é legal você não esquecer disso, talvez aproveite esse momento para colocar algumas informações que você traz da sua prática, são dicas, não tem nada, e eu acho assim, o interessante do próprio Prezi é que ele dá muito espaço para cada um adequar a sua formação de base. Então, por exemplo, eu tenho certeza que quando chega na parte da movimentação, das melhores posições, um fisioterapeuta agrega muito ali naquele momento as informações que ele tem. Quando fala muito da parte de neuropsicologia, que com certeza quem for psicólogo vai dar mais ênfase ali. Uma enfermeira que tem uma vivência de obstetrícia, com certeza tem muito a acrescentar ao que o Prezi está propondo, assim como um obstetra também. Então, é muito flexível e a gente tem, dentro do próprio manual, dizer assim, olha, aqui é um espaço legal para você acrescentar o que você quer. Então tem é muito interativo, o próprio manual é interativo e permite que a pessoa possa adaptar a aplicabilidade do workshop à sua formação de base, o seu histórico profissional e a sua forma de trabalhar. Então, recebe o Prezi, recebe o manual, tem um livro, gente, dentro do aplicativo que tem quase 300 páginas, todo adaptado para a realidade brasileira. Então, os casos que estão ali são todos casos que foram vivenciados de 2017 para cá, com muito relato de parto. Esse livro, inclusive, que você consegue fazer o download dentro do próprio aplicativo, você pode encaminhar para suas gestantes todas pelo WhatsApp. Só compartilhar, ele está ali em PDF e a pessoa tem acesso a essa informação que muitas vezes a gente tem usuárias que requerem mais substância, né? Assim, consistência teórica. Tem pessoas que querem. Eu tive o meu enteado, né, a esposa dele engravidou, e ela é psicóloga no sul do Brasil, e eu sugeri, né? Você gostaria de receber um workshop para a gestação? Eu disse, não, eu já trabalho com mindfulness, eu sou psicóloga e eu acho que eu não preciso. Eu falei, tá, tudo bem. Eu posso lhe mandar um livro? Ela disse, pode. Aí eu mandei, compartilhei no WhatsApp. Ela leu, porque inclusive é isso, né? Na minha aula eu falei, a neuroplasticidade faz com que na gravidez a gente queira muita informação, que a gente esteja muito em busca de informações. E aí ela leu o livro todo e ligou, falou assim, eu quero fazer a formação. Eu falei, faz o workshop primeiro. Aí a gente deu de presente o workshop para eles, fizeram o workshop, ela comprou a formação, ela fez a formação, e engraçado, ela fez correndo e ela se certificou no dia 6 de janeiro, no dia 7 nasceu a neném. Uau. Ela correu da gestação porque ela quis. Isso fez muito sentido. Hoje ela é instrutora, trabalha lá em Chapecó, a Carize, e tem muitos trabalhos muito voltados às mulheres. Então, essa foi uma história interessante também, que a gente viveu muito de perto aqui em casa. Mona, tem E a gente mas você falou isso, eu lembrei, né, que ela se certificou. As certificadas, as pessoas que estão buscando, as famílias, conseguem fazer uma pesquisa, não é? Por região e ter as instrutoras ali nessa busca, as instrutoras certificadas ficam numa plataforma, não é? A gente tem um site que estão ali todas as instrutoras do Brasil, que você pode procurar por nome, por região, por cidade, e as pessoas podem localizar quem são os profissionais certificados no país. Né, nós temos, a essa altura, entre certificadas e em formação, mais de 400 profissionais no Brasil. Certamente a maioria utiliza o conteúdo para a sua prática pessoal, para a sua clínica, seja na fisioterapia, na psicologia, na medicina, na assistência de enfermagem, mas uma parte grande
usa na promoção de workshop para casais, que é uma coisa muito importante. E a gente está abrindo a 9ª turma agora. A 9ª turma de formação de tutores, até porque, assim, houve durante esses 7 anos um período que a gente não formava turmas. As pessoas faziam cada um no seu ritmo e já desde um pouco antes da pandemia nós começamos a formar grupos. Então, teve a primeira turma da qual você participou em 2017, depois desse intervalo de 2017 até 2020, em que as pessoas não faziam parte de grupo, e a gente entende que nesse mundo é muito importante a conexão, a rede de, de profissionais, saber quem você pode indicar, conhecer outras pessoas. A gente se sente muito sozinha quando a gente não está em contato com outros profissionais que estão trabalhando, né? E aí a gente começou a formar grupos e foi muito legal, porque o grupo acaba conhecendo uns aos outros e conversando ali, e a gente tem uma 9ª turma começando agora, dia 1º de agosto, e, e dessa vez também, em outros momentos, Lívia, nós trabalhamos com vários tipos de desconto. Dessa vez a gente resolveu fazer um desconto único, de R$ 400, então tem um desconto de R$ 400 na formação, para quem fizer a inscrição entre hoje e o dia 1º de agosto. Às 23h59, como Clara gosta de falar, do dia 1º de agosto. Dia 2 de agosto volta ao preço normal. Então tem um desconto de R$ 400 aí. E é muito legal vir fazer parte desse grupo, porque acaba fazendo um grupo que vai seguir com você nesse próximo ano de formação aí, e vai ser é sempre um outro momento, uma outra história, uma outra composição. Também tem uma característica da nossa formação que eu acho muito legal, ela ser horizontalizada. Então, como é um conteúdo inédito para qualquer profissão, estamos todas juntas. Não importa se sua formação é de medicina, de psicologia, de fisioterapia, de enfermagem, de doula, de profissional de fotografia de parto. Aqui estamos todos no mesmo horizonte, né? Na mesma linha de cuidado e com... Isso permite trocas mais ricas, essa multiplicidade, assim. Isso faz toda a diferença, né? Porque a gente está dando outras coisas que não são da nossa área, isso é muito incrível. Essa integralidade que a gente fala, que a gente vai, né, vai abraçando outras questões também que a gente nem fazia ideia. Ô, Mona, a gente consegue olhar com os olhos, com o óculos dos outros, né? Tem essa questão que você falou da formação, que foi mais que a gente viu, né, que na pandemia cada um foi fazendo o seu caminho individual e que acaba sendo mais interessante fazer turmas, e agora vão ser abertas as inscrições da 9ª turma, que há uma formação de uma comunidade mesmo, não é? Que isso se segue ao longo do tempo. Eu tenho contato com as pessoas da minha turma até hoje, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, troca ainda sempre, e a gente tem a comunidade dos instrutores, não é? Que tem sempre muito conteúdo. Os instrutores acabam tendo também liberação do app por um período, não é? Exatamente. E assim, é interessante que tem essa flexibilidade. Tem pessoas que não querem fazer parte de um grupo. Não tem problema, é uma opção. Então, ele faz a formação e depois da formação, ótimo, já tenho conhecimento para mim, vou agregar da minha forma na minha vida. Todo curso ele é online, então as pessoas vão fazer no ritmo que querem, como podem, não precisa se preocupar, não tem horário marcado para aula. Você vai abrindo à medida que você vai avançando, vai tendo acesso às os próximos módulos, mas há pessoas para as quais a formação de rede é muito importante. Para essas, nós temos um grupo especial que a gente chama de Connect Premium, que são pessoas que querem trocar, que querem se encontrar, que querem ter acesso às novas publicações e com as quais a gente mantém atualizado tudo que a gente recebe de novo, a gente coloca nesse grupo.
Então, a gente promove discussões entre elas. Por exemplo, eu quero saber como é que você faz para definir o seu preço na sua região, porque era outra coisa que a gente não fixa, porque tem realidades muito diversas. Cada lugar tem uma realidade diversa. Então, a gente tem uma doula em Brasília, por exemplo, que ela cobra R$ 900 por casal para participar do workshop. E nós temos aqui na cidade que eu moro 350, porque é a realidade econômica de cada região. Tem pessoas que incluem o workshop dentro da sua prestação. Então, assim, do seu serviço, olha, doula, por exemplo, minha doulagem custa X e inclui o workshop do Gentle Birth. Ou, como eu falei, ou aquelas que não vão promover o workshop, mas inclui assistência na sua forma de acolher e receber o paciente. Então, que aí ele está dentro o valor está dentro agregado da sua consulta, não mais dentro do workshop. Então, é muito flexível, cada um vai adaptar o uso do conhecimento a depender da sua realidade, da sua necessidade de trabalho. Então, é muito individual. Mas aquelas que querem fazer parte de rede, terem essa, essa referência que você fala, ter esse grupo, aí sim, o Connect Premium é uma via muito potente. E é claro, quando a gente vai precisar de alguém para sugerir, a gente acaba lembrando quem está mais perto, né? Quem está ali próximo da gente. E essa flexibilidade de quem se torna instrutora, que você falou da questão da cobrança que ela pode fazer para as famílias, enfim, conforme a região que ela mora e a realidade do local. Ela tem também tem um material que ela pode apresentar de forma online, como aconteceu agora, né, na Sim, pandemia. E os workshops passaram de presenciais a online, mas ela tem a opção de voltar a ser presencial e sim, estimular rodas, que são muito legais também, dessas famílias, dessas gestantes que acabam se conhecendo e se conectando também, não é? Então ela tem toda essa liberdade. A instrutora tem essa liberdade de fazer exato. tanto presencial e Eu tem acho que sentido, né, Mona? Ela pode estar em qualquer lugar e oferecendo o é. workshop. Uhum. Eu ainda faço alguns workshops agora só a pedido, não faço divulgação, mas geralmente são assim, casais que estão fora do Brasil e que me reconhecem, pedem, aí eu faço, mas as pessoas estão com sede de encontro, né? Depois da pandemia, estão com sede do presencial e, e dessa troca entre os casais, que é muito gostosa, muito potente. E geralmente elas referem muito empoderamento nesse encontro, especialmente os homens, que em É, geral os parceiros vão. Eu nem falo das parceiras, porque as parceiras já vão com uma outra sensibilidade, mas os homens geralmente são levados a, ao workshop porque a mulher puxou. E aí, quando ele chega lá e encontra todo o embasamento científico, né? Porque nós trabalhamos com a medicina baseada em evidências, e a gente tem que lembrar, outro dia eu vi alguém falando sobre que havia uma certa contradição entre a medicina baseada em evidências e a humanização. Vale a pena de explicar que não existe contradição nisso em absoluto, principalmente porque, se você for ver a definição específica da medicina baseada em evidências, é a escolha da melhor intervenção frente a- aos consensos internacionais para cada caso, na singularidade. Então, admite perfeitamente a compreensão de cada singularidade. Então, não há, porque parece que, assim, quando a gente fala que é uma medicina baseada em evidência, dá uma sensação de que a gente está presa em protocolos e que isso não vai haver não é possibilidade de haver uma modificação. Pelo contrário, a gente vai usar dos recursos científicos analisando cada caso.
analisando cada caso, né? É usado o paradigma científico, assumindo a complexidade mesmo da situação, do caso ali em voga, mas todo o nosso trabalho, especialmente quando a gente fala sobre mindfulness, hipnose, fica parecendo, para quem não tem muito acesso às últimas pesquisas, que a gente está falando de alguma coisa que não tem ali uma vinculação científica. Não, toda a formação é extremamente científica. Eu vou pegar aqui até a definição do que é medicina baseada em evidência. É o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência clínica disponível ao tomar decisões sobre o tratamento de uma pessoa. Então, apesar da gente pegar o uso da evidência científica, mas ela precisa ser singularizada para aquele caso, né? Para aquele momento. Ô, Mona, e para as pessoas saberem também como fazem a inscrição, acho que está no link da bio, né, do Gentle Birth mesmo, para acessar, ver as informações, formas de pagamento, o link da bio dessa nona turma que vai começar agora. Exatamente. Tem que ir lá no Instagram, clica na bio, tem todas as informações, tem esse desconto que a gente falou de R$ 400, tem esse prazo de 29 de hoje até o dia 1º, às 23h59, e tem as formas de dividir, o parcelamento, a forma de pagamento, então eles podem tirar todas as dúvidas ali. Acho que a gente está com o tempo quase se acabando, né? A gente sempre acha pouco tempo que a gente tem, mas fica um convite para vocês virem conhecer o Gentle Birth, fazerem parte dessa turma de formação, transformarem a vida, né, e a carreira e a vida de quem vocês estão atendendo, né? Famílias, trazendo mais esses recursos potentes que o Gentle Birth traz. Que realmente, assim, na prática, ver, né? Eu queria guardar num potinho para mostrar para vocês, assim, um pouco disso, porque realmente é transformador. É muito bom ouvir esse feedback. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que eu não me fiz entender direitinho. A Monique está perguntando se são 4 opções de curso. Não, Monique, são 4 módulos dentro do mesmo curso. Então, tem um curso, que é o Gentle Birth, e a formação Gentle Birth, e dentro da formação tem os 4 módulos. Então, você já recebe os 4 módulos. A parte de Mindfulness para profissionais do parto, os fundamentos da hipnose, a obstetrícia e neuropsicologia, e o módulo final, que é aquele módulo de ajudar você a construir sua intervenção, que é o tornar-se estrutura. Então, vem os 4 juntos. A gente tentou até separar esses cursos para dar de forma separada, mas eles só fazem sentido estando conectados um ao outro. Mona, a Karen fez um comentário aqui sobre isso que você falou, né, dessa presença dos homens que, né, às vezes eles estão desconectados, estão mais distantes, e o workshop para eles acaba funcionando também como ele traz muito essa medicina baseada em evidências, né, estatísticas, mesmo todo o processo fisiológico, né, a teoria mesmo de todo o processo, como além das ferramentas, né, linkando essas ferramentas à obstetrícia, eles ficam muito interessados e se mostram muito envolvidos ali. Então, eu sempre falo, faça workshop, falo para essas famílias que eu tenho, faça workshop, leva seu parceiro, sua parceira, porque realmente é algo que transforma. E transforma alinha, né? Alinha o que ela pretende e ele começa a entender a partir dali melhor, de uma maneira mais fácil também. Eu acho que o homem encontra seu lugar. Quando ele faz o workshop, ele encontra. Porque, assim, antes dele fazer o workshop, ele fica pensando assim: eu não sei se eu quero entrar no parto, eu não sei se eu tenho coragem de entrar no parto. Depois do workshop, ele entende que ele não pode ficar fora daquela cena. Porque
porque ele tem um papel de guardião dos desejos daquele casal que eles construíram juntos, e é ele quem muitas vezes garante, porque no meio do processo de parir, não dá para ela poder estar ali gritando que ela não quer episiotomia, por exemplo, né? Mas se ele tem, se ele entende que ele é o guardião daqueles desejos que eles construíram ali, daquele plano de preferência que foi construído, ele fala assim, não, ela não quer, isso foi uma coisa que nós decidimos. E ele tem muito mais condições de poder garantir mais, a palavra não é garantir, né? Mas mediar essa relação com a equipe e ser o porta-voz naquele momento ali do que ela gostaria, porque ele sabe, porque ele participou, porque ele construiu. E aí um dos pilares da psicologia que a gente traz é a psicologia do esporte, né? Que é uma chave, uma ferramenta fantástica, que são exatamente é, instrumentos, estratégias para que ele perceba, né? Tem até um exemplo que a gente usa que é muito batido, mas eu gosto dele, porque assim, eu falo assim, já pensou se você está na maratona, 42 quilômetros você correndo ali, e a cada 5 quilômetros o seu técnico parasse e falasse assim, por que você está escrevendo nisso? Por que você não para? Você está toda suada, está cansada. Entra no carro que eu te levo. Para que você vai correr? Chega a dar uma agonia, né? Ai, que idiota, para que ele está ali? E é diferente se você tem uma pessoa que está ali, lhe dá o isotônico, lhe dá a toalhinha, lhe enxuga e fala, você está indo super bem, está ótimo, você vai chegar, olha como você está bem. Então, quando o homem descobre que ele tem esse lugar, esse poder, ele sai do workshop, assim, ávido para chegar o dia, né? Então, agora eu tenho uma função, eu não estou ali para assistir, não é alguém que vai assistir um jogo, um teatro, uma luta de boxe, não, ele tem um papel fundamental e insubstituível. Ele não é a doula, ele não é o médico, ele é o pai que está nascendo, que precisa estar ali participando da construção daquela família de uma forma ativa. E aí ele se sente muito envolvido mesmo. Alguém falou assim, a Karen falando, a equipe do YouTube acaba cativando o casal. Mas é isso, Karen, porque ele, de fato, descobre que ele tem ali um papel que é fundamental. E as estratégias da psicologia do esporte nos ajudam muito nisso. Então, a gente tem essa fundamentação na psicologia, a gente tem a teoria cognitiva comportamental, o mindfulness, a psicologia do esporte, a neurociência, que estão ancorando a parte científica da parte psicológica. E na obstetrícia, ancora as mais novas evidências, as orientações da Organização Mundial de Saúde, inclusive duas orientações. Uma recomendação saiu em 2018, com a ênfase na experiência positiva do parto, e a outra saiu em 2022, que é uma orientação uma recomendação para assistência ao puerpério, para uma experiência positiva de parto. Então, até a própria OMS agora passa a assumir esse conceito de experiência positiva, que ele é muito importante, porque desloca do desfecho, né? Não importa que tipo de parto ela teve, importa que ela tenha uma experiência positiva nesse processo. Acho que a gente está chegando pertinho do final, porque senão vai cair, né? Parece que é 1 hora a nossa live. A gente vai deixar salva lá no feed e lembrando a vocês, estão abertas agora as inscrições com esse desconto de R$ 400. É só usar o cupom GB400, né? E vem fazer parte da Monaco. Dessa comunidade maravilhosa. E trazer essas ferramentas para as famílias que vocês atendem. Vai ser muito bom ter vocês conosco. Beijos. Obrigada, parceira. Beijo para todos aí, para todas aí que estão nos assistindo também. Um beijo grande. Tchau, tchau.